Olá, pessoal, de volta, bem-vindos ao nosso curso da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e vamos dar continuidade aqui ao estudo da revogação da lei e falarmos também da sua obrigatoriedade. Então, vale lembrar que na nossa última aula nós falamos acerca da existência de um momento em que uma norma que, pelo princípio da continuidade, nasce para perdurar durante um tempo, ela vem aí, sofra ali a revogação, ou seja, a perda da continuidade, a perda então ali da sua obrigatoriedade. Como regra geral, nós vimos que uma lei, ela perde essa obrigatoriedade pela superveniência de uma nova lei. Então, a existência de uma nova lei é que tira a obrigatoriedade da lei anterior. Então, eu disse para vocês e deixei bem claro que a revogação de uma lei só pode acontecer pela existência de uma nova lei. Então, eu não posso revogar uma lei pelos costumes, pelos princípios gerais do direito e pela analogia. Bom, vimos também que algumas normas, que algumas leis, elas possuem um caráter temporário. A própria norma vem para dizer que ela vale durante um período ou ela vale em razão de determinada circunstância para atendimento a alguns fins, mas o que prevalece como regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da continuidade. Bom, eu disse para vocês também que uma norma nova, quando então ela passa a vigorar, quando ela passa a se tornar obrigatória, geralmente o que é mais seguro vem na própria norma dizendo que ela está revogando a lei anterior. Então é a famosa revogação expressa. Esta lei revoga a lei número tal. Então, essa é muito segura porque dúvida nenhuma de que a lei anterior deixou de ser obrigatória. Agora, existem também as revogações tácitas, que são aquelas em que geralmente prevalecem em razão do conteúdo, né? Então, se trata do mesmo conteúdo e se a nova lei está dizendo coisa diferente, coisa contrária à antiga lei, então eu tenho ali a possibilidade da sua revogação ou não. Por que possibilidade? Porque nós estaríamos diante da antinomia. Então eu tenho uma nova lei que diz o contrário do que a lei anterior diz acerca daquele assunto. Automaticamente houve revogação? Não necessariamente. Por quê? Porque existem alguns critérios que eu tenho que observar. Às vezes, a nova norma é uma norma inferior à lei antiga e a gente sabe que uma norma inferior não pode revogar uma norma superior. Então, nós temos 3 critérios e esses critérios precisam ser observados. Se o conflito, então, é um conflito que diz respeito a um critério, né, hierárquico, da especialidade ou cronológico, a respeito de um só, a gente vai dizer que é uma antinomia de primeiro grau. Agora, se são 2 critérios, antinomia de segundo grau. A antinomia também pode ser aparente ou real. A antinomia aparente é aquela, então, em que eu posso solucionar aplicando aqueles critérios que a gente viu. Ou nós temos também a antinomia real, que é aquela que mesmo eu utilizando os critérios, os 3 critérios eu não consigo dizer se houve ali revogação ou não e qual norma aplica-se àquele caso. Se continua existindo o conflito, então para a solução daquele conflito eu vou aplicar analogia, princípios gerais do direito ou costumes, ou seja, eu vou fazer ali, né, a integração da norma jurídica que vai ser objeto da nossa próxima aula. Bom, agora, existe o chamado também efeito repristinatório ou a repristinação, que é vedada, que essa repristinação ela é vedada pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Então, o parágrafo 3º do artigo 2º vai dizer o seguinte, que a revogação da lei revogadora não faz surgir ali os efeitos da lei revogada. Então, no Brasil, como regra geral, não se admite efeito repristinatório, repristinação, salvo se o próprio legislador assim determinar. Então, vamos lá, ó. Eu tenho uma lei A, tenho uma lei B e temos uma lei C, tá? Eu tenho a lei A, essa lei A está vigorando, é obrigatória, só que a lei A, ela é revogada pela lei B. Então, a lei B é a lei revogadora. A lei revogadora, ela tira aqui, então, os efeitos da lei A, tira, então, a obrigatoriedade da lei A, ok? Aí, vem posteriormente a lei C e tira os efeitos, tira a obrigatoriedade da lei B, da lei revogadora. Então, surge uma nova lei que vai dizer que a lei B não deve mais ser obrigatória. Isso significa que, se a lei B, que tirou a obrigatoriedade da lei A, foi revogada, ressuscitam-se os efeitos da lei A, voltam ali a viger todas as determinações legais que eram previstas na lei A, pelo parágrafo 3º do artigo 2º? Não. Não existe efeito repristinatório, que é, ou que nada mais é, restaurar, ressuscitar todas as determinações da lei que foi revogada, da lei que foi ali, então, revogada pela lei revogadora. Então, se a lei revogadora, ela é revogada, não voltam os efeitos da lei anterior, salvo se aqui na lei C estiver escrito assim, ó, revoga-se a lei B, voltando a viger a lei A, voltando a ser obrigatória a lei A. Se expressamente isso constou, então, da nova lei, então ocorre o efeito repristinatório. Se nada diz, se nada consta, não há que se falar, então, ali em efeito repristinatório ou em repristinação. Bom, esse período, né, que vai desde lá do início da vigência da lei até a sua revogação, tem o efeito principal de que a lei, uma vez que ela está vigorando, ela precisa ser respeitada. E ela é respeitada por conta, então, do princípio da obrigatoriedade. Então, uma vez que a lei ela passa a vigorar, ela também passa a ser obrigatória. E aí, todos precisam, de forma indistinta, precisam, então, observar as suas determinações, sob pena de sofrer as sanções que são previstas pela própria lei. Isso por conta, então, do princípio da obrigatoriedade das leis, que está lá no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que a lei ela diz acerca das normas? Que ninguém pode se valer da ignorância para não cumprir uma norma. Ninguém pode dizer que não conhecia a norma para que então a descumpra. Por isso que a gente viu que o ato da publicação, ele é imprescindível e não necessariamente a vigência da lei já começa no ato da publicação, justamente para dar o tempo necessário para que a população, para que o cidadão, ele tenha conhecimento acerca daquela norma. A gente viu que a vacatio legis,
é o período necessário para que a população se adapte e não só, mas que conheça a norma. Então, quanto mais complexa a norma, maior a necessidade da vacatio legis, para dar tempo de que todos ou que todas as pessoas tenham conhecimento acerca daquela norma. Então, o princípio da obrigatoriedade vai dizer o seguinte, que uma vez que uma lei é publicada, a partir do momento da sua vigência, ela deve ser cumprida. E não pode ninguém vir alegar e dizer assim, olha, não, eu descumpri a lei porque eu não conhecia essa lei. Porque o ato da publicação faz presumir que todos a conheçam. É claro que há a possibilidade que mesmo que uma lei seja publicada, existam pessoas que não a conheçam. Ah, sim, é fato que isso pode acontecer. Só que não pode, em razão da segurança jurídica, não pode o ordenamento jurídico deixar com que algumas pessoas se utilizem dessa ignorância para descumprimento da lei. Porque senão algumas de má fé poderiam alegar o desconhecimento da lei simplesmente para se furtar as consequências jurídicas nela estabelecidas. Então, o ato da publicação é o ato que faz com que eu tire qualquer dúvida acerca da obrigatoriedade da lei que vai acontecer a partir do momento da sua vigência. É o momento em que eu tiro ou faço presumir que todos os cidadãos, todas aquelas pessoas que são atingidas por aquela lei, tomaram conhecimento acerca dela e vão obedecê-la. Então, esse princípio ele vai dizer o seguinte, que eu tenho ali, né, a necessidade de que, uma vez que a norma ela é publicada, ela passa a vigorar e ninguém pode se utilizar do critério da ignorância para deixar de descumpri-la. Agora, existe o que a gente chama de erro de direito e o próprio Código Civil admite isso. Existem algumas situações em que, por desconhecer uma lei, eu acabo dando um efeito ou acabo me utilizando de forma diversa acerca daquela circunstância. Como assim? O que tem que ficar muito claro acerca do princípio da obrigatoriedade da lei é o seguinte: ninguém pode alegar que desconhecia a lei para não cumpri-la. Então ele foi, descumpriu a lei e vem e diz, não, eu não conhecia, por isso eu descumpri. Não. O que pode acontecer é que às vezes eu dou um efeito diverso a uma circunstância porque eu não sabia da existência da lei, mas não para descumpri-la. Então um exemplo clássico é o seguinte, tem capacidade para testar, ou seja, tem capacidade para ser então ali testador, para realizar um testamento, os maiores de 16 anos. Menores de 16 anos não podem ser ali sujeitos ativos de um testamento. Vamos imaginar que um adolescente de 15 anos vai e lavre um testamento. Vai lá e diz o que ele quer e para quem que vai os meus bens lá, né, o seu patrimônio. Então esse adolescente vai e diz no testamento o que ele pretende fazer com o seu patrimônio. Aí eu sou herdeira lá do menor de 15 anos e ele falece, vem esse menor a falecer e eu abro o testamento e vejo, olha, então o menor deixou a casa pro João, o carro para o José e a fazenda para Maria. Eu, herdeira, obedeço à vontade desse menor e cumpro, né, tudo aquilo que havia previsto nesse testamento. Dou lá cada objeto para cada uma dessas pessoas. Porém, esse testamento ele é nulo. Eu não teria que ter cumprido as normas desse testamento, porque na verdade a lei vai dizer que só pode testar aquele que tem mais de 16 anos. Então,
existe a nulidade desses atos? As pessoas que receberam os bens vão ter que devolver? Sim. Por quê? Porque houve o que a gente chama de erro de direito. Mas percebam que eu não estou me valendo do desconhecimento da lei para descumpri-la. Na verdade, eu vou dizer assim, olha, eu cumpri errado a lei, porque eu não a conhecia, eu não sabia que menor de 16 anos não pode testar. Então, eu cumpri erroneamente esse ato, cumpri o testamento sem que houvesse a necessidade de cumprimento. Então, eu alego esse erro de direito para anular, então, esse ato, anular esse testamento. Mas percebam novamente que eu não estou me utilizando da ignorância da lei para descumprir. Então, às vezes um ato, às vezes um negócio é cumprido de forma incorreta porque eu descumpri a lei. Isso é erro de direito. Agora, não pode ninguém vir a dizer assim, não, eu não cumpri a lei porque eu não a conhecia. Eu não fiz o que estava determinado na lei porque eu não a conhecia. Então, não pode ninguém alegar ignorância, se excusar do cumprimento da lei, dizer que não vai cumprir a lei e que não a cumpriu porque não a conhecia, porque ela foi devidamente publicada. Se essa lei foi devidamente publicada, automaticamente eu presumo que todos a conhecem e no momento em que ela prever a sua vigência, ela passa então a ser obrigatória. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí o finalzinho da revogação da lei e a sua obrigatoriedade. Na próxima aula vamos falar de integração das normas jurídicas e eu espero vocês. Até lá!